Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre reportagem. Objetivos: ler reportagens e conhecer algumas características desse tipo de texto. Reconhecer um argumento de autoridade, produzir um texto com as características de uma reportagem. Você já escreveu algum texto como uma reportagem? Claro que já, né? Para começarmos a pensar em uma reportagem, precisamos então delimitar um tema e escrever uma pauta. Olha que bacana, né? Você já está mergulhando no campo de palavras desse tipo de texto, texto jornalístico. Então, ó, chama pauta. Partes que compõem uma reportagem. Então, aqui nós temos evidenciadas as partes como um todo. Observe essa reportagem. Covid-19 altera a rotina e ações de urgência são aplicadas em Indaiatuba. Subtítulo, título, corpo do texto e líder. Identifiquemos cada um. O título, sem ponto final. Covid-19 altera a rotina e ações de urgência são aplicadas em Indaiatuba. Subtítulo, a pandemia exige que governo federal, estadual e municipal apliquem ações de combate ao coronavírus. A imagem que tem a ver com a reportagem, aqui colocada. O lead, que pequenininho, e o corpo do texto. Pauta. Pauta nada mais é do que o roteiro da reportagem. Então, como se constrói uma pauta? Deixe claro no início da pauta o assunto de que deverá tratar a reportagem. Pesquise sobre o assunto. Então, anote dados que você acha relevantes, que estão disponíveis em algum lugar. Em seguida, aponte os elementos a serem problematizados. Então, ó, deixa claro o assunto, pesquisar e apontar os elementos que você quer problematizar. A seguir, identifique as fontes a serem ouvidas, ou seja, as pessoas que podem ser entrevistadas sobre o assunto. Se você dispuser de um equipamento fotográfico, não deixe de sugerir ou roteirizar fotos e imagens, que devem, junto com o texto, ilustrar o trabalho. No final, indique o número de laudas, né? O número de páginas que você vai usar na sua reportagem. Atividade 1. O caderno já está aberto? Já está com a caneta aí a postos, o lápis, a borracha? Então, vamos embora. Vamos começar por uma imagem. Qual o possível tema de reportagem para esta imagem? Crie uma manchete para ela. Observe bem todos os elementos. Ok? Faz aí que eu te aguardo daqui. Combinado?
Vocês estavam fazendo atividade, concluíram? Muito bem, eu estava esperando aqui para conferir contigo. Eu pedi qual o possível tema de reportagem para esta imagem. Crie uma manchete para ela. Então vamos observar que manchete seria. Se você pensou em escassez da água, acertou. 40% da população do planeta está sem água. Então, uma possibilidade de manchete para ilustrar aqui, ou título, como você queira chamar. Escassez de água já afeta mais de 40% da população do planeta Terra. Perceba que eu não ponho ponto final. Alimentando o tema. A estiagem não atinge somente o Brasil. Quase 800 milhões de pessoas não têm acesso à água no mundo e uma das principais saídas para a crise hídrica é estimular a população a economizar. Em países como os Estados Unidos e Austrália, o governo chega a dar incentivos financeiros para quem está disposto a evitar o desperdício. Estados Unidos e Singapura adotaram medidas para minimizar o problema. Atividade 2. Preparado? Preparadíssimo? Vamos lá então. Quem, o que, onde, como, quando e por quê? Então, pense sobre isso para justamente, a partir destas informações, você escrever o lead da reportagem. A estiagem não atinge somente o Brasil, quase 800 milhões de pessoas não têm acesso à água no mundo e uma das principais saídas para a crise hídrica é estimular a população a economizar. Países dão incentivos financeiros para quem está disposto a evitar o desperdício. Estados Unidos e Singapura adotaram medidas. Então, usando essas informações, você vai escrever o lead da reportagem. Faz aí que eu volto rapidinho conferir contigo. Conseguimos? Sim. Voltei para conferir contigo. Quem, o que, onde, como, quando e por quê? Então, a partir dessas perguntas, nós vamos construir o lead para a reportagem. Ficou mais ou menos dessa maneira. Dá uma olhada aqui. A falta de água não atinge somente o Brasil. No planeta Terra, mais de 800 milhões de pessoas não têm mais acesso à água potável. E a principal saída para a crise hídrica é economizar. Estados Unidos, Austrália e Singapura adotaram medidas importantes para diminuir o excesso de gastos d'água. Então, no lead foi resumida a matéria que será ampliada no corpo da reportagem. Agora é preciso trazer mais dados sobre o tema tratado para que o texto fique mais completo. Percebeu? Corpo da reportagem.
Então, para escrever o corpo da reportagem, é necessário dar sequência às informações presentes no lead. Veja algumas dicas aqui. A linguagem apresentada na reportagem deverá ser como? Como que é a linguagem? Clara, culta, objetiva e direta. O texto predominantemente o quê? Informativo. Então, o objetivo principal da reportagem é informar. Percebeu isso? Precisa ser um material abrangente e elaborado. A reportagem não visa comunicar acontecimentos. Esse é o objetivo do gênero jornalístico notícia. Seja fiel às recomendações a seguir. Então, lembrando que a diferença principal da reportagem para a notícia é que a notícia tem o tempo, ela é imediata naquele momento. E a reportagem pode ser lida a qualquer tempo, a qualquer momento. Então, ela tem um aprofundamento. Percebeu? A atividade 3. Na atividade 3, a proposta é a seguinte. Primeiros parágrafos. Escrever 1 ou 2 parágrafos com os dados abaixo. Coloquei aqui para você uma imagem, para você se inspirar. E veja, alguns dados aqui no meu famoso retângulo amarelo. 97,5% é água salgada. 70% é água congelada nos polos e nas geleiras. 30% está debaixo da superfície da terra e apenas 0,3% é água potável nos lagos e rios. Pegando esses elementos aqui, você vai escrever então 1 ou 2 parágrafos com estes dados. Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. A atividade realizada com sucesso? Então vamos conferir.
Primeiros parágrafos. Então, pedi que com esses dados você escrevesse 1 ou 2 parágrafos. Observe. Quando a gente olha para os oceanos, para os rios e lagos, a Terra parece ter muita água. Quase 3/4 da superfície são cobertos por oceanos. E é o planeta azul visto do espaço. Mas será que é isso tudo? Vejam a realidade. A camada de água dos oceanos é muito fina e, por isso, a quantidade de água é relativamente pequena. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basquete, toda a água do planeta caberia dentro de uma bolinha de ping-pong. E mais, dessa bolinha de ping-pong, quase tudo, 97,5%, é água salgada. E desse pouquinho que sobra, 70% é água congelada nos polos e nas geleiras. 30% está debaixo da superfície da Terra e apenas 0,3% é água potável nos lagos e rios. E essa água está mal distribuída. Sobra em algumas regiões e falta em outras. Some-se a isso o fato de várias regiões do mundo estarem passando por secas mais prolongadas. Então, isso aqui é do jornal O Globo, né? Escassez, falta d'água. Perceberam como ficaram os parágrafos? Já que você está nessa vibe de escrever uma reportagem, embarcou nesta aventura comigo, vamos para a atividade 4. Olha só o que a professora pediu para você agora. Escrever 2 ou mais parágrafos a partir de outros dados. Quais dados? Os do quadradinho amarelo, claro. Califórnia, 4 anos de seca. Climatologista Michael Anderson. Novo recorde, pouca chuva e temperaturas altas. Lago Cachuma, 26% da capacidade. Famílias gastam água na agricultura. Governador obriga a redução de 25% no consumo. E olha a imagem aqui, ó, dá ideia de escassez, né, de falta d'água. Faz aí que eu te aguardo daqui. Estou te esperando aqui. Fez aí? Vamos conferir então. Eu pedi que você escrevesse 2 ou mais parágrafos a partir destes dados. Confere? Então, olha uma possibilidade. Seca na Califórnia, Estados Unidos. É o caso do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que está entrando no 4º ano seguido de seca. 2013 foi o mais seco em 120 anos. Diz o climatologista do governo Michael Anderson.
e ele prevê para este ano um novo recorde de pouca chuva e de temperaturas altas. O nível dos reservatórios baixou. O Lago Cachuma está com 26% da capacidade e, em outubro, pode deixar de fornecer água para a cidade de Santa Bárbara. O governador do estado, Jerry Brown, acaba de tomar essas medidas drásticas. A redução obrigatória de 25% no consumo de água nas cidades e corte do fornecimento para fazendas que usam irrigação. Tulare tem a agricultura mais produtiva da Califórnia. É uma região rica. As famílias e trabalhadores que vivem em casas modestas se abastecem de água em poços, mas os poços estão secando. Então, isso aqui está no jornal O Globo, né? Está aqui a referência, e você pode observar como ficou o texto completinho. O corpo da reportagem. Olha que imagem linda de Singapura, toda iluminada. Gostou? Então, exemplo de Singapura. Vamos ler. Singapura não cometeu esse erro. Conservando água, uma ilha pequena que era pobre quando pertencia à Malásia, é hoje uma cidade-estado, rica em high-tech, tecnologia. À época da independência, 50 anos atrás, a maior parte da água consumida em Singapura era importada da Malásia, que fica lá do outro lado. Argumento de autoridade. Então, mais uma vez, eu quero falar para você que quando a gente fala argumento de autoridade, essa autoridade vem da palavra autor, não esquece. Singapura logo percebeu que precisava buscar autossuficiência no abastecimento de água, questão de vida ou morte. Então, o discurso direto com depoimento de especialistas da matéria está aqui entre aspas. Olha só, aqui a gente realmente tem mais consciência. O governo, ele incentiva e eles até dão prêmios para as pessoas que ajudam a colocar mais ainda essa consciência na pessoa, de que a água é importante e que você precisa economizar. Conta a consultora Luciane Becker. Então, observe que isso aqui, né, é uma especialista, uma consultora. É nesse sentido o argumento de autoridade. Uma pessoa que tem conhecimento do assunto vai respaldar o que você está colocando na sua reportagem. Produção de texto. Apresento para vocês o Redação Paraná. No Redação Paraná, você tem a oportunidade, então, de fazer o seu texto. Você pode selecionar uma produção de reportagem, fazer uma redação para o seu professor. Aqui está o endereço da página para você selecionar, né, clicar e usar. É bem bacana esse aplicativo, eu recomendo que você utilize. E não se esqueça de revisar o seu texto antes de entregar, combinado? O que aprendemos? Lemos uma reportagem sobre escassez de água no mundo, reconhecendo um argumento de autoridade. Aprendemos a produzir uma reportagem compreendendo cada parte. Então, na forma composicional, nós entendemos a manchete, também conhecida por título, o lead e o corpo da reportagem. Produzimos, né? Vimos também a importância da pauta deste gênero discursivo. Por que da pauta? Pauta é um roteiro em que você vai colocando as questões, vai pesquisar mais, vai ler a respeito, vai engrossar a reportagem, combinado? Neste vídeo falamos sobre reportagem. Espero que vocês tenham gostado e até breve.